Acho que não existe sentimento mais puro do que a nostalgia. Claro, como qualquer sentimento, é um sentimento perigoso e pode levar a gente pra alguns caminhos não tão legais assim. Mas no geral, é maravilhoso sentir a nostalgia em sua forma não lapidada. E como qualquer criança brasileira foi, eu tenho certeza que pelo menos todos vocês aí cresceram com a Turma da Mônica de alguma forma. Eu particularmente tinha tudo da turma, tinha o Sansão, quadrinhos e videocassetes do desenho. Mas o que eu mais gostava era... Achei! Parece bem legal. Eu vou na frente. Licença, opa! Obrigada. Nossa, gente, acho que o cinema vai lotar. Cine Gibis da Turma da Mônica, lançado primeiramente em 2004, como eu amo esse troço, de coração mesmo. E apesar de alguns sites, entre aspas, especializados por aí terem dado notas muito baixas pro Cine Gibis, o que importa é a opinião dos fãs, já que essa belezinha tem notas bem altas por eles. Cine Gibi utiliza técnicas de animação com live action, tendo como atores convidados o Luciano Huck, que não é bem um ator, Vanessa Camargo, Fernanda Lima, a dupla musical Pedro e Thiago e o próprio Maurício de Souza, aparecendo nos intervalos das histórias. É meio estranho sim, mas é até que engraçadinho, porque, mano, o Luciano Huck no meio do bagulho. Além de termos o clássico elenco de dublagem, a Marli Burleto, Angélia Santos, Paulo Cavalcante e Elza Gonçalves. A parte animada do filme foi realizada pelo estúdio Maurício de Souza, e enquanto as gravações com atores reais ficou responsável pelo estúdio Teleimage. O mais legal é que a produção foi realmente lançada no cinema na época, enquanto as seguintes acabaram indo somente pro DVD. Embora bastante simples, a animação é bem feita e utiliza uma técnica que facilita a produção rápida de diversos minutos do filme. Por exemplo, em vez de mexer todo o rosto, os personagens mexem apenas a boca em movimentos repetidos. Nas cenas de ação, como por exemplo uma corrida, o cenário mexe mais do que os próprios personagens. Tudo isso foi incorporado aos desenhos animados por Osamu Tezuka, que conseguiu na década de 1960 criar episódios semanais de 25 minutos para Astro Boy, o que é uma coisa muito difícil de fazer, mesmo com uma equipe grande. O começo tem aquela abertura linda da Maurício de Souza Produções, quero muito visitar aquele lugar, as músicas de fundo, ou o início super estranho com o Luciano Huck. Pessoal, atropelamos o Luke. Eu adoraria, legal, mas será que cabe? Ai, tá meio apertado isso aqui, né? Mano, que negócio estranho. Não é sério, eu ri muito com a atuação do Luciano Huck, tipo, as menininhas apaixonadas nele e ele correspondendo, o que é meio errado. E eu diria que esse momento com o Luciano é muito bem feito, a parte em live action, não ele, porque, enfim, é o Luciano Huck. Principalmente pela produção ser de 2004, mas é meio claro que essas produções do Maurício são sempre de uma qualidade ótima. Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali vão em uma caixa de papelão até um cinema do bairro para assistirem um filme a qual será projetado através de uma nova invenção do Franjinha, um projetor de gibis em forma de liquidificador que converte as historinhas das revistas em filmes animados, que são realmente quadrinhos reais da Turma da Mônica lançados anteriormente. Eu juro que quando apareceu o Cebolinha de Charlie Chaplin, eu quase chorei real, mano. Toda essa intro é muito emocionante, a musiquinha de fundo... Tem referência em Indiana Jones, Superman, Zorro, Matrix, O Chamado, Titanic, X-Men, 007, Dançando na Chuva, King Kong, ET, Planeta dos Macacos, 2001, Odisseia no Espaço, Batman, Tarzan. O Capitão América deve estar morrendo com tanta referência. Eu entendi a referência. É engraçado porque realmente o sentimento desse desenho é o mesmo de um cinema, e era o que desde o início ele tentava transmitir para as crianças. O quão especial é visitar todos esses mundos diversos, como eles ativam sentimentos incríveis dentro de nós, e como uma sala de cinema ainda é o melhor lugar para se ter essas experiências. Ver as sombras dos personagens ali nos lugares, enquanto tem aquela tela gigante, é lindo demais, mano. Eu amo isso, amo de verdade. Na primeira história, a Mônica tá montando um quebra-cabeça, mas ela fica muito irritada quando ela percebe que tá faltando a última peça do quebra-cabeça. É o nariz da Isabelle. Ela então procura um senhor, que é chamado Senhor Ding Ling, o vendedor de uma loja, e descobre que a última peça do quebra-cabeça do retrato de Isabelle tá escondida no subsolo do bairro do Limoeiro. Depois de um homem querendo se vingar de uma empresa de quebra-cabeças, retirou todas as peças que tinham o nariz da Isabelle para que nenhuma criança pudesse montar o quebra-cabeça e a empresa falisse depois, que ninguém mais ia comprar aqueles quebra-cabeça. E com a ajuda do Cebolinha, ela vai em busca desse último fragmento, que eles descobrem que o quebra-cabeça na verdade era de uma foto da tia da Mônica, a Isabelle, que depois de descobrir que o quebra-cabeça que o marido dela fez para uma empresa era com a foto dela, pediu para que esse marido roubasse todos os narizes. É bem simples. Na segunda, Cebolinha e Cascão explicam pra Mônica que vai ter um concurso de beleza no bairro do Limoeiro. Todas as meninas iam participar e todos os meninos iam votar, sendo o plano do Cebolinha pra Mônica ganhar um concurso para que ela nunca mais enchesse o saco deles. O pior é que o Cebolinha acaba revelando o plano na frente da Mônica por ter dado errado, já que a Carminha Frufru acaba vencendo porque geral é apaixonado nela. O terceiro se chama O Amor Dentuço.
Cebolinha e Cascão zombam a Mônica e começam a fugir dela. Ela corre atrás deles, mas cansa rapidamente e desiste. De repente surge um vampiro chamado Ivampiro II, o Vampolfo nas histórias em quadrinhos, que quer transformar a Mônica em uma vampira pra ser a sua mulher amada. O visual do vampiro é bem pálido e o mais interessante é como ele hipnotiza a garota. Sendo sincero, quando eu era criança eu tinha pavor dessa história e de como o vampiro agia. Então ele a morde sem que ela perceba e ela lentamente vai se transformando numa vampira. E eu amo como a Mônica vira uma gótica toda séria, mano. Ela começa a falar assim, e ela usa um turbante, um óculos, simplesmente do nada. E o momento que o Cebolinha e o Cascão chegam como caçadores de vampira mano, é de rajar o bico. Já que o vampiro ama água benta, ama pizza de alho, ama estaca, tudo que um vampiro deveria odiar. Tem até uma referência quando o vampiro diz que ele é um vampiro moderno. Contemporâneo seria o mais correto, mas tudo bem, que não tem essas fraquezas dos antigos vampiros. Na quarta história, o Sansão vira um monstro gigante por causa de um experimento, e até que é bonitinho, porque a gente vê um dos primeiros beijos da Mônica no Cebolinha, e a história é uma mistura ali de Frankenstein e King Kong. Nesse meio tempo, a gente tem os momentos deles fazendo bichinhos com sombra ali na tela do cinema, e pode parecer bobo, mas eu amava essa parte. Ah, dá licença! Agora é a minha vez. Vamos ver se alguém aqui descobre o que eu vou fazer. Não fiquem desapontados se não souberem, tá? Foi ali que eu aprendi que dava pra fazer bichinhos com sombras. Já na quinta é uma história envolvendo toda uma cidade de brinquedos feita pelo Cebolinha e o Cascão. Esse é um bom lugar. Perfeito, cara! Vou começar pela base inimiga. E o problema é quando a Magali e a Mônica chegam no meio e destroem a brincadeira inteira. Eu amava essa porque eu mesmo como criança tentava me inspirar na criação dos meninos. Cebolinha resolve nomear seu melhor amigo Cascão como irmão por odiar sua irmã. Ele só não contava com o jeito folgado do Cascão, que vai ocupando todos os espaços da casa e recebendo todos os mimos. E assim acaba o primeiro Cine Gibi. O mais legal é como durante os créditos os personagens continuam comentando o que tá rolando, enquanto o Cebolinha fica esperando o seu nome aparecer nos créditos. Vemos pela primeira vez os créditos das pessoas responsáveis por cada história. Como a gente já sabe, nos gibis da turma, os roteiristas, desenhistas, arte finalistas e letristas não são creditados, pelo menos até 2004. Maurício disse na entrevista que ele fez isso pra cultivar um sentimento da equipe entre todos e não criar vaidades. Daqui pra frente, mano, tiveram muitos cine gibis e eu queria falar de alguns que me marcaram bastante. O 2, o 3, o 4 e o 5. No segundo cine gibi, graças a Deus, a gente não tem mais a participação de gente famosa, que pra mim eram os momentos mais chatos do primeiro filme. Aqui a gente tem a presença do Deus imaculado, o escolhido, o criador do céu e da terra, maravilhoso, único, imbatível, Chico Bento. Eu amo Chico Bento, eu amo, de paixão. Na primeira história, a Mônica recebe um tênis do Cebolinha e do Cascão, e claro, era tudo mais um plano dos dois, já que o tênis é uma invenção do Franjinha pra pegar a energia de quem os calça, fazendo o Cebolinha ter toda a força da Mônica. Muito bizarro, porque o negócio basicamente admite que a Mônica é um ser sobrenatural com superpoderes, e eu amo isso, ok? Os dois lutam, mano, eles lutam, saem na porrada os dois. No segundo, Frank, o Frankenstein das histórias da Mônica, recebe uma namorada, mas ele é deixado por ela ser diferente das outras pessoas. Eu sempre ficava com muita dó desse personagem. E sério, a Mônica desse episódio sofre um bullying por ser considerada feia pelas outras meninas, e é bem triste ver isso, sério mesmo. Normalmente, quando criança, a gente é contra a Mônica, mas o tanto que ela sofre por ser quem ela é, simplesmente, é muito triste. E o Frank acaba indo com ela pro baile. Legal, vamos ser o par mais maneiro da festa. O que é bem bacana e é muito fofo, sério mesmo. Principalmente porque o Cebolinha virou par dela no final e o Frank encontra uma mulher pra si mesma. Mas dessa vez não é uma produzida pelo seu pai como as outras, é uma pessoa real. Eu gosto da mensagem de que não importa o quanto a gente idealize alguém perfeito, essa pessoa não existe. O que existe são pessoas reais que vão nos amar independente de quem somos. Na quarta história, a Chapeuzinho Vermelho ficou cansada de fazer seu papel de conto de fada. Magali é obrigada a levar pães de mel pra vovozinha no lugar da garota. É literalmente uma revisão do conto clássico. Na quinta, todas as mães do planeta inteiro, somem misteriosamente e é descoberto que elas foram raptadas por um vilão terrível. Todas as crianças, apesar de reclamarem das mães, se sentem tristes e sentem falta da família. Elas foram sequestradas pelo Fred Fun, que não tinha sua mãe e queria uma pra si. O Chico Bento no cinema é mágico, mano. Eu amo esse personagem mais do que tudo na minha vida. Mas que ideia mais besta essa de raptar a mãe dos outros, só? Na última história a gente tem ele, o rei, o mais desejado, o garanhão, o Hércules brasileiro, Chico Bento, tentando se livrar de uma onça que quer beber água do rio, mas ele é perseguido por um monte de caçadores do nada. O terceiro Cine Gibi é focado no Cascão e no Cebolinha contando seus planos infalíveis, sendo os dois únicos personagens a verem os filmes. Cebolinha resolve estudar hipnose para poder controlar a Mônica e fazer com que ela finalmente lhe dê o Sansão, mas quando ele consegue hipnotizar a garota, ele decide se aproveitar dela para transformar ela basicamente em seu amo. Na
segunda, assim que acorda, Cascão fica indignado com o sumiço de Jujuba, que é sua lagartixa de pelúcia. Cebolinha e Mônica resolvem ajudá-la a investigar o desaparecimento do tão adorado bichinho de estimação do Cascão. Na terceira história, dessa vez, Cebolinha aprende os truques da levitação para derrotar a Mônica, mas seus poderes de mente podem acabar se virando contra ele, que é o que acontece, já que ele sofre com esses poderes. Ele começa a voar do nada, é simplesmente lindo. Na quarta, Cebolinha encontra um álbum de fotografia no meio da rua e descobre que o álbum pertence a Mônica. Ele e o Cascão começam a ver e ridicularizar a garota e usar isso contra ela. Na quinta, em mais um plano infalível, Cebolinha decide imitar tudo que a Mônica fizer e disser só pra irritar a garota e fazer com que ela ceda o seu coelhinho. E ele tenta replicar literalmente tudo que ela faz. Eu amava esse aqui de verdade. Mas tem algo que é considerado cinema, ou perfeição, ou beleza, é isso aqui. No sexto, estudando as psicologias das cores, Cebolinha deduz que o temperamento da Mônica deve ser o seu vestido vermelho. Mais uma vez, querendo derrotar a garota, ele decide dar de presente um vestido cor-de-rosa, pensando que assim ela vai ficar mais calma e não vai bater nele. E no último, depois de tantas tentativas frustradas, Cebolinha desiste de fazer planos infalíveis. Cascão tá preocupado com os ânimos do melhor amigo e decide procurar a Mônica para que ela deixe que o Cebolinha o derrote pelo menos uma vez. Sendo que no fim tudo isso era só um plano do Cebolinha para conseguir o coelho de volta de qualquer jeito. E assim a Mônica faz uma psicologia reversa com ele devolve tudo, mas tudo era um plano dela também para recuperar tudo de volta. Véi, isso aqui é cinema, isso aqui é estratégia, mano. Isso aqui entendeu? O quarto CineGibi foi lançado em 2009. A turma vai pro cinema por conta de uma chuva e na primeira história, para não apanhar da Mônica, o Cascão resolve ajudá-la a conquistar o Fabinho, que é o garoto mais desejado pelas meninas do bairro. A ideia é convencê-lo a ir até sua casa, assistir ao programa da mais nova famosa atriz da TV, que é a própria Mônica, através de uma caixa de papelão de uma TV velha que a mãe do Cascão tinha. Eu lembro disso quando criança, porque eu tentei replicar essa TV e fazer uma TV eu mesmo por causa desse episódio. Depois de levar essa caixa pra casa da Mônica pra montar e ficar idêntica a uma TV de verdade. Na segunda história, Cebolinha e Cascão recebem um convite pra festa da Mônica, mas eles não querem ir e eles tentam invadir a festa, na verdade. Tipo, eles têm o convite, mas eles querem invadir. Na quarta, a gente tem uma história sobre os brincos da mãe da Mônica sendo perdidos. Na quinta, numa rua muito movimentada, uma velhinha tenta atravessar a rua, mas não consegue porque o sinal não fecha pros carros. Cebolinha aparece e resolve ajudar a velhinha. Com muita rapidez, o garoto atravessa a rua de mãos dadas com a idosa. Como forma de agradecimento, a velhinha revela que é uma fada e concede 5 pedidos ao Cebolinha. Um pra cada fio de cabelo que ele arrancar da sua cabeça. Acho que é uma das histórias mais interessantes da turma e a que mais me marcou na época, mano. O guri ganha dinheiro, deseja que o Cascão seja cheiroso, ganha super força, volta a falar normalmente, sem o L errado. Da parafuseta. Mas tudo acaba com o Cascão desejando tudo de volta ao normal. Tem drama, tem tudo, mano, é maravilhoso. Na outra, o Cascão vai passar uma noite na casa do Cebolinha, mas os pais dele precisam sair e eles chamam a Chabel, a irmã mais velha do Chaveco, pra tomar conta do Cebolinha e do Cascão até eles voltarem. Mas os dois se apaixonam pela garota e disputam a atenção dela. Mano, eu tinha um crush absurdo nessa mulher, era um negócio assim. Se foi o dia que eu descobri que eu teria o potencial de gostar de pessoas e ter crush de pessoas, foi nesse dia. Ela desmaia do nada, porque tem uma viga no meio da casa do Cebolinha. E na última história, a Mônica encontra uma minhoca falante que diz ser um príncipe encantado. Ela só vai voltar ao normal com um beijo bem romântico. A Mônica afirma que gostaria de ser uma princesa, mas tá em dúvida se deve beijar a minhoca ou não. Enquanto decide, a minhoca força a Mônica a beijá-la, dizendo que se fizer isso, ela vai viver num conto de fadas, com castelo, pônei, um monte de coisa, mas tudo era um truque do Cebolinha e do Cascão. Sinceramente, se eu não me engano, as histórias contadas aqui fazem parte das animações lançadas na televisão. Então muitos aqui eu vi na televisão também antes de ver no CineGibis. É legal ver isso aqui porque, enfim, a Turma da Mônica é um marco cultural que segue todo brasileiro, independente da sua idade, independente da sua classe social. Cara, a Turma da Mônica tá pra todo lado e eu fico feliz de ser apaixonado nas histórias da turminha e eles serem feito parte da minha vida. E não é porque agora eu sou um adulto que eu vou esquecer de tudo de maravilhoso que eu passei assistindo esses desenhos e como eles me ensinaram muitas coisas, como eles me fizeram ter dias incríveis comigo tentando replicar as histórias. Enfim, assista o Turma da Mônica, deem um pouquinho aí de dinheiro pro Maurício de Souza, porque enfim, vamos valorizar o que é nosso, o que é brasileiro. A gente tá sempre valorizando o que é de fora, mas aqui a gente tem produções incríveis, tem artistas incríveis, tem filme da Turma da Mônica, tem quadrinho, tem graphic novel, tem tudo, cara. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especial futuramente falando sobre tudo de Turma da Mônica, mas vai ficar no sigilo aqui. Então, muito obrigado por terem assistido e até mais!